Fala galera, palpites do Boys para vocês para essa sexta-feira, dia 17/9. Trouxe aqui 10 oportunidades, beleza? 6 nos jogos aí dos torneios europeus e 4 na Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Bastante oportunidades nessa sexta-feira aí, um dia que costuma ter poucos jogos, né? Mas graças a Deus tem boas oportunidades aí pra gente, tá? Se você tá chegando aqui agora no canal, nós postamos vídeos aqui todo santo dia, tá? De segunda a segunda, por volta do meio-dia, entre meio-dia e 1h, beleza? Então já se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para você receber aí, né, em primeira mão os nossos vídeos, beleza? Galera, tem uma novidade para vocês. Normalmente a gente postava os bilhetes prontos lá no Instagram, né? Agora eu vou estar postando os bilhetes no final do vídeo, aqui mesmo, beleza? Para facilitar aí para vocês. Então vai ser aí 2 bilhetes, quando tiver bastante jogos a gente pode estar postando até 3, beleza? Mas normalmente vão ser 2 bilhetes aqui no vídeo. E lá no nosso Instagram a gente vai postar uma lista todos os dias com jogos aí que tem tendência a sair mais gols ou menos gols. Por exemplo, jogos que tem a tendência a sair mais de 1,5 gols ou sair mais de 2 gols e meio, a gente vai estar postando lá. E também jogos que tem tendência a sair menos de 2,5 gols ou menos de 3 gols e meio. Enfim, a gente vai estar trazendo essa lista diariamente para vocês lá no nosso Instagram, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro primeiro jogo, né? Pela Premier League, às 16 horas, partida entre Newcastle e Leeds. Joguinho bem complicado, viu, galera? Sem favorito na minha opinião, tá? As duas equipes vêm bem mal aí nesse início de temporada, né? Leeds é o 17º colocado e o Newcastle penúltimo na tabela, tá? Ambos ainda não venceram nessa temporada, além de possuírem os piores setores defensivos aí da competição até o momento, tá? Na minha opinião, esse jogo é perfeito pra gente trabalhar no mercado de gols. As duas equipes no fundo da tabela, precisando muito dessa primeira vitória, né? E desses 3 pontos. Com esses péssimos setores defensivos, as duas equipes sedentas por vencer, né? Acredito que vai ter bastante oportunidades de gols, tá? Acredito que vamos ver aí uns 2 ou 3 gols nessa partida. Newcastle em casa marcou em 9 dos últimos 10 jogos e o Leeds marcou em 8 dos últimos 10 jogos fora de casa. Sendo assim, vou deixar 3 palpites para esse confronto. Primeiro e mais seguro, na minha opinião, mais de 0 gols na partida para o Newcastle. Segundo palpite de risco médio, mercado de odds asiáticas, mais de 2 gols asiáticos. E o terceiro, mais arriscado, mas com grandes chances, ambas as equipes marcam, tá? Possibilidade de placar para esse jogo, 2-1 Newcastle. Agora pela Bundesliga, às 15h30, temos o confronto entre Hertha Berlim e Greuther. Duas equipes aí em situações bem complicadas, tá? As duas aí se encontram na zona de rebaixamento, porém, aqui nesse caso, o Hertha é um pouco melhor, tá? É bem mais time e favorito aqui para vencer esse confronto, ainda mais jogando em casa. É a chance perfeita aí para a equipe vencer e, quem sabe, sair aí do rebaixamento, né? Então não vai dar mole nesse jogo contra uma equipe aí muito fraca defensivamente e ainda mais ofensivamente, tá? Só existem 2 confrontos diretos entre essas duas equipes. Em ambas as situações, o Hertha venceu por 2-0. Outro dado importante é que nos últimos 10 jogos, o Hertha perdeu somente 3 e jogando em casa, perdeu somente 1 jogo nos últimos 10. Já o time visitante vem de 10 jogos sem vencer, tá? E fora de casa tem somente 1 vitória nos últimos 10 jogos. É uma diferença bem grande aí, né? E podemos notar que o Hertha aí tem grandes chances de estar ganhando esse jogo, tá? Sendo assim, vou com um palpite, empate anula aposta a favor do Hertha. Arriscar na vitória seca aí não é uma má ideia, tá? Peguei o empate anula aposta porque tá pagando bem, no momento que tá pagando 1,30. E é uma opção perfeita aí para estar colocando numa dupla, numa tripla ou numa múltipla. E nos assegura um pouco, caso o Hertha aí acaba tomando um empate aí inesperado, beleza? Possibilidade de placar para esse jogo, 3-1 Hertha Berlim. Agora pela Série A da Itália, às 15h45, temos o confronto entre Sassuolo e Torino.
é o 9º colocado contra o 11º. Sassuolo um pouco melhor na competição, tá? Uma vitória, um empate e uma derrota. E o Torino vem de uma vitória e 2 derrotas. Sassuolo jogando em casa pode até ter aí um leve favoritismo, tá? Mas eu não coloco a minha mão no fogo, pessoal. Torino tem um bom elenco, tá? Não vem numa sequência muito boa, porém venceu o último jogo e vai buscar pelo menos um empate nesse confronto aí contra o Sassuolo, tá? Nos confrontos diretos, o Torino sempre levou a melhor, beleza? Tem mais vitórias aí e mais empates, tá? Jogando diretamente contra o Sassuolo, mesmo jogando fora de casa, tá? De todos os confrontos fora, jogando contra o Sassuolo, perdeu somente um. É um jogo complicado para trabalhar com o favorito e acho um pouco complicado também para trabalhar em gols, galera. Pode ser que seja um jogo aí meio truncado, entendeu? Com poucos gols. Então fui analisar aqui outros mercados e achei uma boa opção no mercado de odds asiáticas. Acho que o Torino consegue pelo menos um empate, tá? E se caso perder, acho que não perde por 2 gols de diferença, tá? Como disse, nos confrontos diretos, o Torino sempre levou a melhor, assim, disparado. No momento agora, o Sassuolo tá melhor na competição, né? Mas a gente também tem que analisar aí o retrospecto geral entre as equipes. Sendo assim, eu vou com a opção em odds asiáticas, mais 1.5 para o Torino. Está pagando bem até, tá? No momento está pagando 1,32. A gente só perde se o Sassuolo ganhar por 2 gols de diferença. Mesmo se vencer por 1-0 ou 2-1, ainda vai ser green na nossa aposta, tá? Achei muito valor nessa opção, pessoal, e vai ser aí o meu palpite para vocês, tá? Possibilidade de placar para esse jogo, 1-1. Agora pela segunda divisão da Áustria, às 13h30, temos o jogo entre Amstetten e BW Linz. Duas equipes aí com resultados semelhantes nos últimos jogos, tá? E ambas com uma média alta de gols, quase 2 gols por partida. E vale salientar que em todos os confrontos diretos entre essas duas equipes, todos tiveram pelo menos 2 gols. Sendo assim, acho um ótimo jogo aí pra gente trabalhar com gols, tá? Acredito que será um jogo muito movimentado e as duas equipes aí têm grandes chances de marcar. BW Linz está buscando aí, né, a liderança do campeonato, tem um elenco mais qualificado e caso o Amstetten aí não jogue tão bem, né, a ponto de não marcar, o BW Linz tem condições aí tranquilamente de marcar pelo menos 2 gols, tá? Vou deixar 2 palpites para esse confronto, galera. Primeiro palpite, mais de 1,5 gols na partida. E o segundo, em odds asiáticas, mais de 2 gols asiáticos. Deixei esse segundo palpite aí, caso a opção mais de 1 gol esteja pagando muito pouco aí na hora que vocês forem fazer o bilhete de vocês, ok? Possibilidade de placar para esse jogo, 2-1 BW Linz. Próximo jogo, pela segunda divisão da Holanda, às 15 horas, temos o confronto entre De Graafschap e Excelsior. De Graafschap é uma excelente equipe, mas vem mostrando dificuldades jogando em casa. É uma equipe que, por incrível que pareça, tem jogado melhor fora de casa do que em casa. E o Excelsior é atualmente aí o segundo colocado da tabela e vem numa ótima sequência de jogos, tá? Tem uma das melhores defesas do campeonato e uma média aí de 2 gols por partida. Acho que vai ser aí um jogo complicadíssimo para o time da casa. E por incrível que pareça, as casas de apostas colocaram odds altas aí a favor do time visitante, tá? Acho que não analisaram esse jogo aí muito bem, beleza? Acho que o Excelsior aí tem grandes chances de empatar ou até ganhar esse jogo, tá? Ainda mais que se ganhar esse confronto e o Jean Guiazet perder contra o Den Bosch, o Excelsior assume a liderança do campeonato, tá? Sendo assim, vou com 2 palpites para esse jogo. Primeiro palpite, mais de 0 gols na partida para o Excelsior. E o segundo, no mercado de odds asiáticas. Handicap asiático, mais 2 a favor do Excelsior, beleza? Possibilidade de placar para esse jogo, 2-2. Próxima partida, também às 15 horas, né? Temos o jogo entre Den Bosch e Jean Guiazet. Jean Guiazet, na minha opinião aí, favorito aí para ganhar esse confronto, beleza? O time é o líder da competição e corre o risco de perder a liderança se não vencer esse jogo. Jean Guiazet vem numa sequência muito boa aí de jogos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 10 jogos. Já o Den Bosch vem numa fase aí
bem complicadinha, beleza? A equipe está a 4 jogos sem vencer e mostra muitas dificuldades no setor defensivo, mesmo jogando em casa, tá? Vou deixar 2 palpites para esse jogo. O primeiro no mercado de odds asiáticos, mais de 2 gols asiáticos. E o segundo na dupla chance, empate ou Jong AZ. Possibilidade de placar para esse jogo, 3-1 Jong AZ. Agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós separamos 4 jogos, né? E o primeiro aqui é o confronto entre Brusque e Vitória, partida que acontece às 16 horas, beleza? Duas equipes bem equilibradas na minha opinião, beleza, pessoal? Acho muito complicado apontar aqui um favorito para esse jogo. Brusque vem numa fase péssima, né? São 9 jogos sem vencer e 5 jogos sem nem pelo menos marcar um gol, tá? A equipe mostra muitas dificuldades aí em todos os setores. O Vitória, mesmo na zona de rebaixamento, ainda consegue ter resultados aí mais expressivos, beleza? A equipe vem de 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas nos últimos 10 jogos, mas também com dificuldades no setor defensivo, beleza? Na minha opinião, pessoal, vai ser um jogo aí muito truncado e com pouquíssimas oportunidades de gols, tá? Sendo assim, vou com palpite no mercado de odds asiáticas, menos de 3 gols asiáticos. Possibilidade de placar para esse jogo, 1-0 Vitória. Para quem aí costuma apostar em casas físicas, né, que não tem aí essa opção de odds asiáticas, vocês podem estar indo, por exemplo, nesse palpite aqui de menos de 3 gols asiáticos. Se não tiver essa opção, vocês podem estar colocando aí menos de 2 gols e meio na partida, tá? Eu gosto de trabalhar nesse mercado de odds asiáticos porque ele dá uma segurança a mais pra gente, né? E a maioria das casas de apostas aí online tem essa opção. Mas caso não seja o seu caso, você pode estar indo aí com menos de 2 gols e meio, beleza? A mesma coisa no mercado de mais de 2 gols asiáticos. Você pode estar indo na opção de mais de 1 gol e meio, ou se quiser arriscar um pouquinho mais, você pode estar indo na opção de mais de 2 gols e meio também, beleza? Próximo confronto agora é às 19 horas, né? Jogo entre Coritiba e Vila Nova. Coritiba jogando em casa e sem dúvidas aí, grande favorito para vencer esse confronto, tá? A equipe é líder da competição, vem de somente 2 derrotas nos últimos 10 jogos e jogando em casa tem somente 1 derrota nos últimos 10, que foi contra o Botafogo, né? Botafogo que vem aí amassando todo mundo. Já o Vila Nova vem aí até que melhorando nos últimos jogos, né? Mas fora de casa ainda não apresenta bons resultados, tá? Além de ter um dos piores ataques da Série B, tranquilo? Sendo assim, vou com 2 palpites para esse confronto, pessoal. O primeiro é o empate anula aposta a favor do Coritiba e o segundo, mais de 0 gols na partida para o Coritiba. Possibilidade de placar para esse jogo, 2-0 Coritiba. Terceiro jogo pela Série B, às 20h30, partida entre Confiança e Sampaio Corrêa. Confiança em casa, lanterna aí da competição, né? Contra um Sampaio Corrêa que ainda tem esperanças aí de alcançar o G4, beleza? Sampaio tem um leve favoritismo para esse jogo, tá? Mesmo fora de casa. Confiança vem numa péssima campanha aí, tá? São 8 derrotas nos últimos 10 jogos, tá? E em casa tem somente uma única vitória nos últimos 10 jogos. E em cima do Vila Nova, né? Que também vem bem mal aí das pernas, tá? Sampaio Corrêa vem oscilando bastante, mas pelo menos mostra aí resultados mais expressivos quando joga fora de casa, tá? São somente 2 derrotas nos últimos 10 jogos fora. E se tratando de confrontos diretos, o Sampaio Corrêa nunca perdeu fora de casa para o Confiança, tá? E nesse jogo aí, acredito que não vai ser muito diferente, tá? Ainda mais pela situação que os dois times se encontram. Sendo assim, vou com um palpite na dupla chance, empate ou Sampaio Corrêa. Possibilidade de placar para esse jogo, 1-0 Sampaio. E por último, galera, partida entre Ponte Preta e Guarani, às 21h30. Jogo complicado para apontar no favorito, beleza? Sei que o Ponte Preta aí não vem tão bem assim, né? Tá oscilando bastante aí, mas jogando em casa, acredito que vai se impor e trazer
bastante equilíbrio para o jogo, tá? Para vocês terem uma ideia, o Ponte Preta jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas. E o Guarani não apresenta tão bons resultados assim, né? Jogando fora de casa, tá? Sem falar que nos últimos 10 confrontos diretos jogando contra o Ponte Preta fora de casa, o Guarani venceu somente um jogo, beleza? As únicas oportunidades que vejo aqui para esse jogo são no mercado de gols, galera. Ponte Preta vem jogando bem em casa, como disse, ganhou os últimos 5 jogos e marcando muitos gols. Foram 14 gols nos últimos 5 jogos, quase 3 gols por partida, né? E o Guarani, por outro lado, tem o melhor ataque da competição. Vocês entendem que é bem complicado apontar um favorito aqui? Muitos, assim, se olhar só pela tabela, já sai apontando aí o Guarani como favorito, time lá em cima, mas tem que analisar. Se for olhar bem aqui, é um jogo bem complicado. Então acredito que mercado de gols aí vai ser a melhor opção, beleza? E as odds, por incrível que pareça, estão pagando até bem, beleza? Então eu vou deixar aqui como palpite mais de 1,5 gols na partida. Acredito aí que tanto Ponte Preta, né, com essa sequência boa, e o Guarani com o melhor ataque tem grande chance aí de marcar, tá? Possibilidade de placar para esse jogo, 1-1. E como prometido, pessoal, trouxe 2 bilhetes prontos aqui para vocês. O primeiro, uma duplinha aqui, né? Empate anula aposta a favor do Hertha Berlim e mais de 0 gols na partida para o Excelsior, beleza? Duplinha aqui bem redondinha, tá? Tá pagando uma odd boa aqui, 1,87. Acredito que tem grandes chances aí de green, beleza? E o segundo bilhete é aqui na Série B, né? Fui com o empate anula aposta a favor do Curitiba e o empate anula aposta a favor do Sampaio Correia. Bilhete também bem redondinho aqui, pagando 2,22, né? Com grande chance aí de estar batendo também. Eu acredito que o Curitiba leva fácil esse jogo e o Sampaio Correia também tem grande chance de ganhar esse confronto, tá? Bom, pessoal, esses foram os 10 palpites para essa sexta-feira. Dia com bastante jogos até, mas separei aqui os melhores, filtrei bastante, tá? 2 bilhetes aqui para vocês. Não se esquece de ir lá no Instagram, porque mais tarde eu vou postar lá a lista, tá? De jogos com tendência a sair gols e com tendência a não sair gols também, beleza? Vou estar postando lá. Clica no link aqui da descrição para vocês conferirem, tá? Não se esqueça de se inscreverem aí, deixar o like e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço para vocês.